Denis também criticando, tem minhas dúvidas do Arnaldo, o pessoal aqui falando as coisas. Bom, vamos puxar aqui, só queria comentar sobre isso, porque obviamente são pessoas relevantes no cenário, e muita gente me perguntou sobre isso, e obviamente tive que repercutir, porque são caras relevantes no cenário. Sobre o Hernan Crespo, eu queria falar um pouco sobre o aproveitamento dele rapidamente aqui. O Crespo, depois saiu do São Paulo, comandou o Al Duhail do Catar e comandou o Al Ain do Emirados Árabes. No Al Duhail, ele teve 48 jogos, 34 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Muito pouca derrota, 75% de aproveitamento e uma média de pontos por jogo de 2,27. Conquistou 3 títulos, sendo a Qatar Star Leagues, Copa das Estrelas do Catar e Copa do Catar. Ele conquistou 3 títulos em 14 meses. Lá nesse time ele aplicou mais de 4-3-3 e 4-2-3-1. Para quem acha que ele vai só aplicar 3 zagueiros, está aí para vocês a informação do esquema de jogos que ele jogou. Os destaques para ele eram sequências invictas, ele chegou a ficar 25 jogos sem perder, e ele quebrou um jejum do clube também, como quebrou do São Paulo, de ganhar a Taça Nacional, 75% de aproveitamento. Ele saiu do Raio e foi para o Al Ain, do Emirados Árabes, onde também teve um índice absurdo, 48 jogos, 34 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, aproveitamento de 71%, média de pontos por jogo de 1,7. Ganhou a Champions League da Ásia, a Champions Ásia, vencendo o Yokohama Marinos e passando por Al Nassr do Cristiano Ronaldo, que era favorito, e o Al Hilal do Jorge Jesus, que não perdia e só ganhava jogo de todo mundo. Ou seja, foi absurda a campanha dele, e ele teve uma campanha foda. Lá ele atuou jogando com bastante mescla entre juventude e experiência, ele modificava bastante suas táticas e usou um sistema de falso 9 com jogadores mais velozes naquele time. No caso do São Paulo, provavelmente ele vai ter a opção de fazer tanto falso 9 como fazer centroavante de área, como a gente sabe. Ele usou muito jogo físico com velocidades em jogo mais reativo com linhas bem altas. Ele dava a bola para o adversário, subia muito as linhas e jogava em velocidade. Ele teve 71% e também foi campeão da Champions Ásia com resultado expressivo. Tal qual no São Paulo, depois das taças, ele teve uma queda substancial. Essa é uma coisa que o Crespo tem que rever. Somando os dois times, desde a saída do São Paulo, ele jogou 96 jogos, 68 vitórias, 12 empates, 16 derrotas, aproveitamento somando as duas de aproximadamente 74%. Muito forte o aproveitamento do Crespo depois que saiu do São Paulo nessa segunda passagem. Como eu falei antes para vocês, Defensa e Justiça, taça, São Paulo, taça, Al Duhail, taça e Al Ain, taça. E ele volta e a gente espera que tenhamos pelo menos uma tacinha aí também, seja ela qual for, já vai estar de bom tamanho. O Crespão voltando para o São Paulo para a gente falar sobre essa questão do aproveitamento dele. O Crespo pelo São Paulo fez 57 jogos, 24 vitórias, 21 empates, 12 derrotas, 90 gols pró, 50 contra. Teve o maior aproveitamento entre todos os técnicos desde não sei quando. Eu sei que o Crespo tem um dos maiores aproveitamentos do São Paulo em muito tempo, inclusive sobre o Zubel Dias, sobre Rogério Ceni, sobre Dorival Júnior. O Crespo ele terminou mesmo saindo com o maior representativo. Tá aqui, o Vitor tá falando, não está ao vivo, agora são 8h50 horário de Brasília. Sim, senhor. 8h52 eu estou falando com você. Estamos com 2.200 pessoas simultâneas em nossos canais todos e estamos ao vivaço. Algum risco de ser Crespo campeão conosco, a seleção da Argentina levar ele? Então, se o Scaloni lá sair, bicho, tem multa, tem a multa, né? Mas sabemos que multa não segura seleções. Zan, qual é o diferencial do Crespo taticamente em relação aos outros? O Crespo ele faz marcação individual, ele muda o sistema de jogo dele constantemente, ele é um cara muito estratégico e ele alterna muito os jogadores, ou seja, os times do Crespo normalmente são extremamente competitivos. Como vocês viram aqui, ele teve 74% de aproveitamento em 96 jogos, jogando contra times asiáticos que não eram os principais times dos seus países, muito menos do continente. A mesma coisa do São Paulo em 2021, a mesma coisa do Defensa e Justiça, ou seja, ele dá uma visibilidade e uma expectativa de times que não são os melhores, nem os maiores, de terem pelo menos um vislumbre de competirem contra os grandões
que é o que o São Paulo precisa, na verdade, no final das contas. E aí é o seguinte, posso dizer para vocês o seguinte, cara. É um ditado que a gente tinha em obra, que a gente brincava com a peãozada, né? Que era uma das coisas que a gente falava. Eu falo muitas frases, o pessoal se diverte com as frases que eu falo. E uma das frases que a gente tinha, que eu posso dizer para vocês é: os caras que são mais preguiçosos do que o criador da bandeira do Japão estão fodidos hoje com o Crespo no São Paulo para treinamentos e jogos. Crespo negou o Grêmio no começo do ano para saber da chance de assumir o São Paulo. Cara, o Crespo balança com o São Paulo, né? O Crespo realmente balança com o São Paulo. Dá para ver nitidamente que ele tá vindo pro São Paulo porque ele tem um carinho pelo São Paulo. Porque se fosse pro Grano, o cara não tinha vindo nunca. Existe a possibilidade, bom dia, Zanca, bom dia, Leandro. Existe a possibilidade de chegar a um meia e segundo atacante argentino no São Paulo? Cara, eu acho que pouco importa a nacionalidade. Mas que existe chance de chegar a esses jogadores para essas posições, sim. E isso era uma coisa que a gente já falava, inclusive, antes da chegada do Crespo. Para cima deles, Crespo, Beto Invest. Deve ser a empresa do nosso amigo aqui ou o canal dele. Zanqueta, qual a sua opinião com o novo técnico? Você está animado? Com certeza, cara. Eu sempre gostei do Crespo, sou suspeito, né? Sempre fui suspeito pelo Crespo. Inclusive, falei para vocês ontem, eu não preferia o Vojvoda ao Crespo. Preferi o Crespo. Só acho que o Rafinha podia vir para somar. E o São Paulo, se o São Paulo contrata o Rafinha para cuidar fazer interface de vestiário, o Crespo tomando conta, e o São Paulo traz uns 3 ou 4 reforços bons, cara, dá para começar a pensar em coisa grande. Acho que aí a gente fecha o cerco. Quem ficou, essas pessoas que Antônio ficaram... Leme Nunes Galvão. Esse para mim foi o melhor. Esses caras que ficaram no lugar dessa gente foram soberbos e incompetentes. E a partir daí começa a destruição do São Paulo. Por isso que eu falo, na década de 70, de 80, as cabeças mais pensantes, mais estavam no São Paulo. E hoje não estão mais, essas pessoas não estão mais. Hoje tem conselheiro vitalício corintiano e santista, Benja. Ah, vai. Tem, foi eleito agora há pouco tempo. Ah, mentira. Eu tô te falando que tem. Como que tem conselheiro vitalício São Paulo, corintiano e santista? Tem. Porque o cara falou, sabe do histórico da pessoa que é santista, e na hora ele fala, não, eu não sou. E acabou. E é eleito conselheiro vitalício. Porque vai ajudar a situação, esse manejamento que eles fazem de conselheiros, de eleição. Pô, será que tem São Paulino e palmeirense no conselho do Corinthians também? Deve ter, mano. Acho que... Se tem conselho... No São Paulo tem. Não, Barolo, peraí, velho. Barolo, peraí, Barolo. Tô te falando que tem. Peraí, Barolo. Isso aí que você tá falando é fantástico, velho. Foi eleito agora. Você garante que no Conselho Vitalício de São Paulo... Vitalício, hein? Vitalício, quer dizer, porque vitalício só sai quando morrer. Tem. Tem corintiano e santista? Tem. Isso você prova? Como é que eu vou provar que o cara torce para um time? Não tem como. O cara vai falar, não, eu sou São Paulino. Eu posso falar aqui, sou corintiano. Como é que você vai provar que eu não sou? Mas tem, a gente sabe que tem. Os bastidores do São Paulo eu conheço, gente, apesar de todo mundo me odiar lá, querer me matar lá, eu conheço algumas pessoas do bastidores que conhecem, aqui que nós sabem. temos uma vantagem, aqui todo mundo... Não sei, os caras querem te matar no Santos? Já tentaram. No Corinthians, eu sei que eu e o Mano, os caras têm foto nossa com alvo. Nossa, eu também. É porque as pessoas não... Nossa Senhora, muitas pessoas não gostam de quem é correto, né, velho? Jogador da base me odeia, jogador profissional me odeia, diretor me odeia. Os meus vídeos vão num grupo de conselheiros do São Paulo, você imagina o quanto eles me amam. Mas eu não estou preocupado. O jogador da base te odeia porque também. Eu critico também. Porque os guerreirinhos da base, quando eles sobem pro time profissional, eles querem ser, a grande maioria, quer ser paparicado. Quer que a gente vá na internet e fale, oh, que lindinho, a joinha de Cutia. Jogou mal 3 jogos, eu critico, porque o cara não acertou um cruzamento, foi bem, oscila, vai oscilar, beleza. Só que eles não estão acostumados com crítica, nem os da base, nem os profissionais. Eles não gostam de ser criticados. Os jogadores do São Paulo, eu posso falar porque o meu envolvimento é com o São Paulo, eles só querem ser elogiados, eles não querem ser criticados. Eles só querem o lado bom da questão de ser jogador de futebol. O paparico, o dinheiro, tudo que eles têm de benefício. Salve, salve, rapaziada do nosso canal. Antes de irmos para a próxima informação, deixa eu te dar uma boa notícia. Se você estar precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Eu acho o seguinte, agora a gente uns tempos atrás eu gravei um vídeo, pouco tempo atrás, apostando que o São Paulo ia ganhar a Libertadores. Apostando não, acreditando em milagre. Baseado em quê? Como aconteceu na mística da Libertadores, só.
Porque o torcedor, respondendo para o Calil, o torcedor, eu falo como torcedor, a gente precisa se apoiar em alguma coisa. A torcida do São Paulo, que está tomando tapa na cara há tanto tempo, precisa se apoiar em alguma coisa. O que eu me apoiei, eu como torcedor? A mística da Libertadores. O time, olha a Libertadores desse ano, a Libertadores Nutella, que eu chamo. O jogador toma um xingamento e sai chorando. Não teve nenhuma expulsão em todos os jogos do São Paulo. Teve um que tomou um cartão vermelho que reclamou. A gente não tem aquela pressão. O São Paulo foi jogar contra o Libertad, tinha mais torcedor do São Paulo fora de casa do que do Libertad. Não tem pressão, não tem o polícia com o escudo no escanteio. E não tem grandes times espetaculares. O Flamengo sofreu para classificar. O grande Flamengo sofreu para classificar. Então eu acredito nessa mística da Libertadores, porque é o que a gente se apega. Só que agora, com a situação que está no Campeonato Brasileiro, a prioridade é não cair. Acabou. A prioridade é não cair. Se tiver que abrir mão de Copa, abre mão de Copa. O Barolo, eu não falo o time que eu torço, mas eu falo isso muito pro Mano. Que nem esse negócio esse negócio de mística. Mas é torcedor, Beija, de história. Não tem nada racional. Teve um dia lá que o Mano falava assim, mas na Neoquímica Arena não perde. Perdeu pra um monte. Foi eliminado do Sul-Americana, foi eliminado pelo Ituano no Paulistão. O Racing foi lá. Outra vai perder. O Racing foi lá e fez olé dentro da Neoquímica Arena. E esse negócio do São Paulo também, a mística do São Paulo de Libertadores, que também é a mesma mística do Boca, hein? Eu sei, mas eu tô falando isso. O Boca na bomboneira. Gente, depois que a Libertadores mudou, o VAR, a arbitragem, eu não vi nunca mais a boa mística do Boca. Se eu for analisar friamente, o São Paulo vai tomar 2 sapecas do Atlético Nacional agora. Se for analisar friamente, e vai ter dificuldade para passar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Friamente é isso. E corre sério risco no Campeonato Brasileiro de cair. Como torcedor, eu preciso me apegar a alguma coisa para vir aqui, por exemplo. Para vir colocar a camisa do São Paulo. Mas você tá é a mística da torcida do São Paulo. Você está se apegando, é melhor uma mentira bem contada que uma verdade que magoe. Não. A minha esperança é essa. Se você me perguntar racionalmente, zero. Mas a esperança como torcedor... Isso, agora aguente. O que falta, Arnaldo? Falta assinatura. Só falta assinar. Tá palavrado, né? O Crespo, a volta do Crespo, com um contrato até o final de 26, né? Que seria o final da gestão Casares, com a comissão, com uma nova comissão, não a comissão que ele trouxe lá atrás, que até teve alguns problemas ali com a direção do São Paulo à época. Então, o Crespo, quando o São Paulo solta a nota de rescisão com o Zubeldia, né, partindo da vontade do Zubeldia, já estava palavrado com o Crespo. É uma das poucas opções disponíveis no mercado. Ele vem com aquela situação de um aproveitamento muito parecido com o que teve o Zubeldia, com o que teve o Dorival, com o que teve o Rogério, tendo como marca principal a conquista do título paulista lá contra o Palmeiras e o fato de ter dirigido o time na pandemia sem público, né? Muita gente lembra, isso é tão curioso no futebol, eu me divirto até. É natural, né? Muita gente lembra do Crespo só do jogo do Palmeiras, do título. Ou da parte boa. Você gosta de lembrar as coisas boas, né? E que aquele jogo, aquele time, 3 zagueiros, marcação homem a homem, e foi mesmo. O Abel não conseguiu andar. O time Palmeiras não existiu no jogo. Com Rony, Veiga, nada. Foi perfeito o São Paulo no segundo jogo, marcação. Aquilo, logo depois, ruiu. Os jogadores estouraram, tal, não sei o quê, porque era o Copa do Mundo do São Paulo não deu férias e tal. As coisas mudaram, vários jogadores se machucaram, etc. O Crespo termina o trabalho dele no São Paulo, aliás, demitido de uma forma meio, como eu diria, sacana, né? Porque o Rogério estava contratado no Morumbi, dando treino no Morumbi, e ele ainda não tinha sido comunicado no CT da Barra Funda, mas enfim, com um time já completamente diferente. Não tinha 3 zagueiros. Então se levou para uma coisa mais natural, o Ceni estava disponível e tal. Mas eu estou dizendo, muita gente está achando que o Crespo vai voltar com 3 zagueiros, marcação homem a homem, o jogo... não, depende, né? O São Paulo, eu não sei se ele vai mudar radicalmente o que o Zubeldia vai fazer. O que a gente sabe é que ele, curiosamente também, ele pega o São Paulo nos 2 momentos mais delicados desta gestão. O primeiro é a entrada, o time e o clube destruídos, as estruturas sucateadas. Hoje melhorou bem isso. Aliás, ele pega, falamos ontem aqui, ele pega, foi um dos argumentos para convencê-lo. A estrutura do São Paulo tem água na piscina, tem vestiário bom agora, tem equipamento, tem recuperação, etc. Ele não pegou nada disso, né?
tem torcida no campo, né? Morumbi e tal, não sei o que lá, tá O funcionando. muro não tá pintado pra ele. A frase Ele do vai ter muro, que acho que vai pintar. ter aquela frase que for célebre, né? O Tirone sabe falar em espanhol, depois ele vai repetir Se aí. as pernas... Eu não lembro mais. Se as pernas não chegam... Onde Coração. nos chegam as pernas, chega o coração. Bom, enfim, Mais ou menos isso. foi frase no vestiário, o Rogério pediu para pagar depois, para ficar dando umas reminiscências. Mas o que ele sabe também é que o São Paulo tem seríssimas limitações financeiras nessa temporada, não pretende quebrar o plano de contenção e está lutando contra o rebaixamento no Brasileiro e classificado para as 2 Copas. Né? Imaginar uma mudança radical, eu não acredito, mas eu acho que dentro das opções disponíveis era talvez a mais plausível. E aí, Massá? Virando a página, agora não tem mais o Beldia, agora é o Crespo. Mas o time tá de férias. O cara não foi contratado ainda. Isso. Vamos esperar. Não assinou, exato. Porque Você daqui a lembra- pouco vem a... Lembro. lembra? Fala aí. Não, qual lembrança? O que você está lembrando? Miguel Ângelo Ramírez. Ah, isso é uma. Não, mas isso acho que talvez não. Esse tinha Não. falado sim, não veio. Foram até. Sim, O não Palmeiras veio. foi Sim, até lá. o Leonardo Holanda levou o Palmeiras contrato foi para até lá. ele. É. Ele falou, amanhã eu assino. E lembrando que o São Paulo não está trazendo apenas Crespo. Tem que vir uma comissão. Inteira, a comissão cinco dos Vai caras. mudar todo mundo. Foi todo mundo caras. A embora. única coisa é que o idioma permanece a mesma. É. O Zubeldia sai com 5 auxiliares e a comissão. Então, vamos lá. Então, respondendo a sua pergunta. O Crespo andou para cá, o bibibi, bobobó, lá, Lascou o time não é do isso? Mundial, aliás. Viu? Isso. Esse Alwain aí era o time Isso. dele, né? Beleza. Ganhou Champions Asiáticos, ganhou o time do Jorge Jesus. É verdade. Perfeito. Né? Campeão, Então- tem troféu. O que mudou do Crespo de 4 anos para agora? Mudou uma coisa, o São Paulo piorou muito. E ele vai ter que fazer mais milagre do que já fez lá. Eu acho que E lá, só como que São estrutura Paulo- melhorou um pouco. não, é no por isso que eu campo, tô falando. jogador, Sim. elenco. E terá a torcida que faz Entendeu? muita diferença no Morumbi, Não. com e sem. Sim, você pediu uma análise técnica Sim, do sim. Crespo, sim. né? Então, ele e jogadores, elenco, certo? Eu admito que mudou, melhorou muito e o que está por trás faz muita diferença no dia de hoje, no futebol hoje. Compreendo isso e está certo, está tudo bem. Agora, com o elenco que ele tem, o que ele poderá fazer de diferente do que fazia o Zubeldia? Pouca coisa. A pouca coisa está mais naquele approach inicial, Sim. da motivação, daquele que não está jogando, daquele que, puxa, eu sou reserva, eu podia ser titular. E depois, com a acomodação das coisas, ele vai carregar uma responsa danada, porque isso vai virar contra ele. Se o São Paulo for eliminado da Libertadores, a galera que não tem compromisso com nada, O invicto era o Zubeldia. é isso aí. Entendeu? Então, essa é uma faca. bom, não é assim? A primeira. Isso é um bumerangue. Que a direção do São Paulo jogou um bumerangue. Boa comparação. Entendeu? Bumerangue foi, ele tá viajando aí. Não sabe nem se ele vai voltar. Foi comprar cigarro. Um número curioso, até falei pro Tirone, para mim, que é essa é uma diferença grande entre o Zubeldia e o Crespo. Eles são bem diferentes, são argentinos, o Crespo é um pouco mais velho, tem mais perfil europeu, começou a carreira na Europa, dirigiu o time italiano como primeira formação do Crespo, é europeia. O clube em que o Crespo teve mais partidas na carreira foi o São Paulo. Eu fiquei surpreso disso. Olha que loucura. Caramba. E ele não completou um ano de São Paulo, né? Ele não foi uns 6 meses. Não, O com clube. condições completamente atípicas. Então ele trabalhou Né? na Itália, na Argentina, no Catar, na Emirados. E uma coisa que O pra clube mim que tá tem claro. mais partidas. Tá claro. Um vai estar de terno, é uma postura, o outro aquele agasalho essa é invadindo uma o grande campo. diferença. Cavalhosa. Essa é Pode uma grande esperar diferença. que amanhã a gente Mais pode frio, falar disso, mais mas vai gelado. ser uma frieza absurda. Fu, você falou muito sobre reformulação e passa por uma reformulação, e agora nessa pausa para o Super Mundial, a equipe do Sub-20 contará com alguns reforços, entre aspas. Rian Francisco, Matheus Alves, Mike Henrique Carmo descem para ajudar a equipe no Sub-20, no Brasileirão Sub-20, vão reforçar a equipe do técnico Alan Barcelos. Queria que você comentasse um pouco sobre a importância da volta desses atletas. Acho que é inegável, são as referências, talvez as grandes referências junto com o Lucas Ferreira e o Hugo
na última conquista de Copa São Paulo e agora esse retorno. Nesse momento tão delicado, um aspecto mental e também dentro de campo, como eles podem ajudar. Bom, dentro de campo não precisa nem comentar, né? A gente viu como é que foi a rotação do São Paulo com eles no início do ano, né? Quando o Alves quis jogar pelo Sub-20, né? O Rian Francisco também jogou pelo Sub-20, a gente viu que a rotação foi muito diferente. O Alves fez um gol contra o Grêmio que, pelo amor de Deus, o São Paulo atropelou o Grêmio. Então, com esses jogadores, a tendência é que o São Paulo vença bem a equipe do Atlético Paranaense. O time cresce muito de nível, sobe muito, e é legal que os meninos queiram participar desse processo e não queiram ficar parados. E aí entra muito no ponto. O Alves até me surpreende mais, porque o Alves é muito utilizado, era muito utilizado pelo Zubildinho, um jogador que tem muito tempo de campo, né? Tem muitos minutos. O Rian e o Henrique já tiveram poucos minutos nesses últimos meses, né? Então, para eles é muito interessante descer, participar desse processo com o Sub-20, até para não perder o ritmo de jogo, né? Não perder o ritmo de jogo competitivo. Eu sempre falo muito sobre isso. Essa história de processo Beraldo que inventaram, projeto Beraldo, é uma maluquice. Não existe o jogador ficar um ano inteiro sem jogar futebol. Não existe, não importa o que pensem sobre isso, não existe ele ficar só treinando durante um ano. Não existe ele não participar de um jogo competitivo, que é onde eu pego muito no pé em relação ao processo de formação de goleiros do São Paulo, né? A gente tem aí o Yang, acho que não joga futebol há 3 anos ou 3 anos e meio já, sem jogar futebol profissional. Profissional não, né? Profissional acho que ele nunca jogou, sem jogar futebol competitivo. O Leandro tá vivendo uma situação muito similar, já vai bater mais de um ano aí sem atuar em um jogo competitivo. Então isso pesa muito contra o atleta. Foi o que aconteceu com o Henrique, ainda que o Henrique voltou num ritmo muito bom. Foi legal ver o Henrique entrar no time profissional e mostrar pra gente que ele ainda tem o mesmo talento que ele tinha quando estava nas categorias de base. Mas é aquilo que eu sempre falo. Os minutos são necessários. E sempre que eu falo dos minutos, é bom a gente pensar. Não estou falando para o jogador ser titular em todos os jogos. Não estou falando para tirar um jogador titular e colocar o jogador da base. Mas nos minutos. São poucos minutos que já fazem uma diferença. E aí é aquele ponto. Não estou falando que o Rian Francisco deveria ter sido titular o Paulista inteiro. Que o Matheus Alves deveria ter sido titular o Paulista inteiro. Mas não é possível que não tinha 300 minutos que eles pudessem jogar por lá, 250 minutos que eles pudessem jogar por lá. Não é possível que o Andrei precisava jogar todos os 17 jogos que ele jogou nos últimos anos. Não é possível que nenhum desses mais de 20 jogos, né, se você pegar toda a somatória do Andrei, não tinha um tempo para um jogador da base jogar. E eu tô falando, mas pode comprometer o resultado? Pode, mas existem jogos em que os resultados podem ser comprometidos em benefício de algo muito maior, que é a promoção de um atleta que pode ser muito útil para o São Paulo e pode render frutos financeiros e desportivos para o clube. E com a descida dos jogadores, é óbvio, o São Paulo fica muito favorito contra o Furacão nesse jogo do Brasileirão Sub-20. Exatamente. São reforços de peso, reforços que têm bagagem na equipe profissional do São Paulo. E é importante, né? Você falou até sobre essa vontade de ajudar a equipe Sub-20. Se eu não me engano, que aconteceu algo semelhante com o Brenner, né? Que ele teve uma possibilidade de jogar uma Copa São Paulo, já estava no profissional e acabou negando, até para o próprio jogador. Concordo com você, não tem essa de ficar um ano sem jogar. Precisa atuar, precisa ter o ritmo de jogo. O tal do ritmo de jogo é muito, muito importante, ainda mais para um atleta em desenvolvimento. Então, muito, muito importante, a gente valoriza também essa vontade dos atletas de descer, de estar lá com quem sempre esteve com eles, né? Com quem cresceu juntos e maturaram juntos. Muito, muito importante esse retorno de Matheus Alves, Rian Francisco, Mike e Henrique Carmo. Fu, queria conversar com você, até falando um pouco sobre isso. São Paulo que tem boas peças nas laterais e o Mike entra para fortalecer essa briga, né? A lateral direita te lembra, muita gente fala sobre o Igor Felisberto, o Mike foi um dos grandes destaques na Copinha. Queria que você comentasse um pouco sobre essa posição. São Paulo que vendeu até um atleta recentemente na lateral esquerda. Queria que você comentasse um pouco sobre as joias que o São Paulo tem nessas duas posições. Bom, o São Paulo, acho que tem alguns jogadores interessantes, né? O Ângelo, lateral direito, foi vendido por Strasbourg. Essa é uma venda muito precoce de um jogador que tem um talento ofensivo muito grande. Né? A gente tem o Igor Felisberto, que está num momento muito bom do Sub-20. Isso é bem legal da gente ver, porque o Igor é um jogador que ele subiu, teve lesão, passou por momentos difíceis, né? Perdeu a sequência que ele vinha tendo, e agora ele volta, tá fazendo gol de falta, tá fazendo gol de cabeça, tá chegando muito bem ofensivamente, né, em todas as partidas, tá muito bem no jogo, construindo pela lateral, seja mais defensivamente, seja mais à frente.
Então é muito bom a gente ver o Igor voltando a ter um ritmo de jogo interessante. O Mike, talvez, dos jogadores, seja o menos talentoso quando a gente para pensar no todo, mas tem uma qualidade física muito interessante, tem um ímpeto de jogo muito interessante. Eu só quero aproveitar para fazer uma ressalva, né? Sempre trazem à tona esse assunto dessa forma. Mas o jogador recusou voltar para a base, recusou voltar para o sub-20. Para mim, isso sempre é uma conversa muito chata e muitas vezes não verdadeira. Primeiro porque o clube tem o poder de decidir isso. Tá? O clube tem o poder de decidir em que categoria o moleque vai jogar. Ele tem esse poder. Pode ser que um empresário ou outro crie algum problema com isso? Pode acontecer. Pode o jogador ficar chateado com isso? Pode. Mas o clube tem esse poder. E em todas as vezes que isso foi falado, em nenhum momento isso se provou verdadeiro. Porque o Henrique mesmo voltou para jogar o Sub-20 nesse ano. Então a gente está vendo o Henrique voltando para jogar o Sub-20. Falaram que ele não queria voltar e de repente a gente está vendo ele jogar nos jogos do Sub-20. Falaram isso do Igão, enquanto o Igão ainda jogava o Sub-20. Uma coisa que não fez o menor sentido. O Igão ainda estava no Sub-17, aliás, nem no Sub-20, jogando pelo Sub-17 em todos os jogos, e saiu uma notícia de que ele tinha se recusado a voltar para a base. Então, o cara estava jogando na base. Quando que ele recusou isso? E a mesma coisa vale para o Brenner. Saiu essa notícia na época que ele recusou jogar, mas naquele mesmo ano, mais ou menos em setembro, se eu não me engano, ele voltou para jogar o Sub-23 do São Paulo. Ele em 3 jogos fez, 5 gols. Foi uma coisa absurda do Brenner. Então, isso nunca se mostrou verdade. E, de novo, o clube tem a capacidade. Se você, como clube, não consegue botar na cabeça do garoto de 19 anos de idade, 18, 20 anos de idade, o que pode ser benéfico para ele, traçar o plano, mostrar para ele o projeto, você falhou como clube. Se você não consegue mostrar o projeto que você está fazendo para o garoto, então é porque ou você não tem projeto, ou você falhou nessa diretriz. E 90% das vezes que falam sobre isso, me parece uma desculpa do clube para não se responsabilizar pelo jogador ficar fora de alguns jogos, né? Então, acho que esse ponto é muito importante. Só para agora a gente voltando para falar das laterais, do lado esquerdo a gente tem alguns nomes bem interessantes também no São Paulo, né? O Marques, que é um jogador que também voltou de lesão, é um jogador bem importante dessa geração do São Paulo, que já está aí caminhando, né, para o final da sua passagem pelo Sub-20, ele tem esse ano e mais um ainda para jogar pelo Sub-20. E outro jogador que chama atenção e que está muito bem atualmente, né, é o Nicolas Boshack, que foi um jogador que o São Paulo, inclusive, mandou para fazer um trabalho na Alemanha, né, fez aquele intercâmbio na Alemanha, voltou, e desde que voltou, realmente está jogando muito bem, tanto como lateral esquerdo, como na meia esquerda, tem aí atuado muito bem pelo São Paulo. As laterais estão bem servidas nas categorias de base do São Paulo, quem sabe elas possam servir também o time profissional nesse momento, quem sabe com o Crespo como treinador, que é o mais provável nesse momento, mas a gente vai descobrir mais pra frente como vai funcionar o profissional do São Paulo.